Olá! A partir de agora você acompanha como foi a semana na Câmara. Um vereador quer ampliar a exigência de ficha limpa a servidores municipais em cargos comissionados. O projeto foi apresentado pelo vereador Davidson Costa, do PTdoB. A ideia é que secretários, diretores e outros comissionados só possam assumir cargos na administração direta e indireta se tiverem a chamada ficha limpa. O vereador defende que se a regra vale para quem é eleito pelo voto, já que a ficha limpa é exigida pela lei eleitoral, também tem que existir na administração. Nós estamos fazendo a nossa parte para que no executivo e no legislativo tenhamos e possamos melhorar a cada dia mais a lisura no processo público, no erário, na questão do erário, na administração, no legislativo e todas as esferas. Na prática, a pessoa que responde a algum processo, ela não poderia assumir cargo público? Com certeza. Isso se ela foi condenada em segunda instância, Porque uma coisa é eu ser denunciado, uma coisa é eu ter o direito de recurso, outra coisa é eu ser condenado, Então a pessoa que foi condenada e ela está condenada, ela não tem direito. Ou seja, por que a empresa privada não aceita, por que o poder público tem que aceitar? Então nós temos que tomar providência e a lei é para todos. Uma audiência pública discutiu a regularização de moradias sem escritura na capital. A Câmara cobra agilidade na análise dos processos. Hoje, mais de 20 mil famílias no município aguardam pelo registro do imóvel. Manuel Divino vive há 10 anos no setor Xangri-Lá 2, na região norte de Goiânia. Ele conta que o terreno não fazia parte da área de expansão urbana, mas a situação foi resolvida com a aprovação do plano diretor. Apesar disso, os moradores ainda aguardam a regularização da área. Significa mais cidadania, significa qualidade de vida, significa melhoria nas habitações, porque as famílias precisam de ter a sua propriedade legal, registrada, para que tenha mais facilidade na hora de buscar um financiamento, endereço próprio. Inclusive, nós estamos lá, as famílias não têm nem endereço sequer. Numa situação de total abandono por parte do poder público, que as famílias moram em Goiânia, trabalham, pagam seus impostos e, no entanto, não usufruem de um direito que é deles, de ter a sua cidadania respeitada no seu dia a dia e no que diz respeito à moradia e à casa própria. Estimativas apontam que hoje em Goiânia mais de 20 mil famílias estejam esperando pela escritura da casa. O vereador Maurício Beraldo, do PSDB, promoveu uma audiência pública para cobrar da prefeitura mais agilidade nesse processo. As leis para regularizar a cidade hoje existentes em Goiânia são as melhores do Brasil agora. Acabar com a burocracia, ter uma diretriz e aplicar a lei imediatamente, garantindo essas escrituras. O plano diretor que nós aprovamos em 2007, ele já manda regularizar a Goiânia, manda escriturar com base na lei federal 10.257, que é o Estatuto da Cidade, que diz que todo homem e mulher que mora na cidade, área pública, seja área pública ou particular, não esteja em área de risco, ela tem o direito de ter a sua escritura. E agora, o que nós queremos é levar a Prefeitura de Goiânia a ter uma agilidade nesses processos. Levar a Prefeitura a ter uma diretriz que unifique as várias áreas que tem que passar um processo de regularização. Porque hoje, para se regularizar uma área, você tem que passar na Secretaria de Planejamento em diversas divisões, na Agência do Meio Ambiente em diversas divisões, na Procuradoria do município em diversas divisões. Isso, às vezes, leva 5 anos, 6 anos, até 10 anos ou mais. Uma das propostas, segundo o secretário municipal de Planejamento, é criar uma comissão com representantes de vários órgãos da Prefeitura. Grupo executivo, envolvendo a nossa CEPLAN, envolvendo a AMA, a Secretaria de Habitação, porque muitas regularizações fundiárias dependem de novas moradias, e envolvendo um órgão fundamental para a Prefeitura, que é a Procuradoria nossa. O processo chega na Procuradoria, demora demais para poder andar. Então nós temos que dar resposta à população. São várias regularizações pendentes, alguma coisa em área do Estado, alguma coisa em área do município, alguma coisa em áreas particulares. Esses particulares muitas vezes venderam aquilo ali e desanimaram, desistiram no meio do processo. Então é preciso um esforço conjunto, o Ministério Público quer nos auxiliar nisso, então nós precisamos melhorar essa integração
criar esse grupo executivo de regularização fundiária. O vereador Túlio Maravilha, do PMDB, se licenciou para tratar de assunto de interesse particular. Ele fica afastado por 125 dias e, por isso, a Câmara vai convocar um suplente. Pela ordem, podem assumir o cargo o atual secretário de Cultura, Kleber Adorno, e o controlador-geral da Prefeitura, Andrei Azeredo. Caso nenhum dos dois tenha interesse em ocupar a cadeira, quem deve assumir é o ex-vereador Abidiel Rocha. Agora nós vamos para o intervalo e já voltamos para falar de uma lei que pode beneficiar os consumidores de Goiânia. É só um instante. Nossa casa é um lugar que a gente tem orgulho de mostrar para todo mundo. Um lugar onde todos têm voz e defendem suas ideias. A Câmara Municipal de Goiânia é a casa de todo cidadão. Um espaço aberto para o debate e a democracia na nossa cidade. Como em todas as casas, a Câmara funciona melhor quando todos contribuem. Participe do dia a dia da Câmara. Acompanhe os trabalhos pelo site, nos principais jornais da cidade e pela TV Câmara. Sua cidade é seu mundo. A Câmara Municipal é a sua casa. Muita gente não percebe, mas a Praça Cívica tem esses obeliscos com luminárias erguidos em 1936. Eram 3, mas o maior deles foi demolido para a construção do monumento às 3 raças. 2 permaneceram, um na lateral leste e outro na lateral oeste. Os obeliscos com luminárias são patrimônio Art Deco de Goiânia. Estamos de volta com as notícias da Câmara. Quem vai ao shopping e costuma usar o estacionamento pode se livrar da taxa. Uma mudança na regra aprovada pelos vereadores isenta o motorista que ficar por no máximo 6 horas na vaga e comprovar ter consumido em alguma loja do shopping. De acordo com a lei aprovada nesta semana, o consumo deve ser pelo menos 10 vezes superior ao valor do estacionamento, que hoje é de R$ 3,50 na maioria dos shoppings. Ou seja, para ter direito à gratuidade, é preciso consumir pelo menos R$ 35. De autoria do vereador Djalma Araújo, a lei deve criar polêmica junto aos empresários do setor. Mas o vereador ressalta que o texto da nova lei foi feito de acordo com a legislação federal e que o consumidor precisa ser mais respeitado. A lei tem um interesse muito grande na cidade. É claro que vai existir pressão dos setores empresariais e a pressão, o legislativo tem que defender os interesses da cidade. E qual seria o prazo para a implantação dessa lei? 60 dias apenas, prazo que regulamenta a lei, apenas 60 dias. Boa vontade só do Executivo para que a gente possa ter uma lei que garanta o mínimo de direitos. Estou dizendo para você, o mínimo de direito para os consumidores goianienses. O projeto não muda o direito do motorista de utilizar o estacionamento por 20 minutos sem ter que pagar a taxa nem comprovar consumo. E agora nós vamos falar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Representantes de entidades de classe e de várias secretarias municipais participaram de uma audiência pública para discutir a questão. A audiência pública foi a primeira da segunda fase de discussões da LDO. Na etapa anterior, o projeto havia sido aprovado em plenário com a inclusão de 115 emendas de vereadores. Submetida ao passo, a LDO foi devolvida com o veto da maioria das emendas. As reuniões com representantes de instituições, secretarias e da sociedade vão ajudar a definir o posicionamento da Câmara diante dos vetos. Da forma que está, quem vai perder é a cidade de Goiânia. Então nós queremos realmente debater esse assunto, trabalhar com a comunidade e sensibilizar os vereadores da importância de nós melhorarmos a peça de planejamento. Outras audiências vão ser realizadas? Esta foi a primeira, deveremos ter mais 1 ou 2 audiências públicas até a votação aqui no plenário. Outro assunto discutido aqui na Câmara foi a situação de moradores da região norte de Goiânia, que há muitos anos convivem com um forte mau cheiro. Alguns vereadores já estudam a possibilidade de instaurar uma comissão especial de inquérito para tentar resolver o problema definitivamente. Luciano, morador do Goiânia 2, fez questão de participar da audiência pública promovida pela Câmara Municipal. Há 4 anos, ele sofre as consequências de um problema que afeta a região norte de Goiânia, o mau cheiro neste período de seca. Normalmente chega a parte da noite, lá pelas 9, 10 horas, começa a se agravar e a gente consegue dormir um pouco, mas 3 horas da manhã fica insuportável, chega a dar náusea. Eu mesmo minha filha estuda numa escola na Avenida Afonso Pena
e eu já tive que buscá-la 2 vezes, se sentindo mal, sentindo náusea, sentindo até, não sei, suando frio, alguma coisa, devido assim, ao mau cheiro que era muito forte. Inclusive as aulas foram suspensas durante 2 dias. Quer dizer, e isso se repete todo ano nesse tempo de seca? Inevitavelmente tem se repetido há uns 4 anos, né? Esses 4 anos a gente tem sentido cada ano um pouco pior. O representante da Saneago explica que, ao contrário do que muitos moradores imaginam, a situação não é causada pela estação de tratamento de esgoto. Acreditamos que o cheiro não é proveniente da estação porque ele acontece em períodos específicos do ano. O ano passado não tivemos nenhuma reclamação, o ano retrasado também nenhuma. 2008 teve reclamação em agosto e esse ano em agosto. Então, assim, não procede ser da estação, que se fosse da estação, federia o ano todo e não em determinado período. A superintendente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente diz que a responsável pelo problema já foi identificada. Segundo ela, é a empresa Cargill, que processa atomatados e teve uma sobrecarga no tratamento de efluentes. A superintendente afirma que a empresa foi multada em 5 milhões de reais e tem 20 dias para apresentar um plano de ação capaz de resolver o problema. Uma das condições que a gente está discutindo para colocar nos termos de orçamento de conduta é reverter parte de algum recurso da empresa para melhorar a qualidade de vida daquela população que há tanto tempo já sofre com esse mau cheiro ali. E já foi discutido com a empresa, em caso de não solucionar o problema, ela poderá ter as suas atividades embargadas. Quanto tempo? Se as medidas não forem adotadas e o problema não for resolvido, a gente identificando que não foi resolvido, que não cumpriu as cláusulas do TAC, aí sim a gente tomaria essa medida mais extrema de embargar as atividades. A empresa alega que vai fazer as adequações necessárias. Todas as ações já foram tomadas, são 6 ações no seu conjunto, e uma delas que nós já estamos finalizando também, que é a contratação de uma empresa independente, especializada, que possa fazer um correto diagnóstico, enfim, e tudo aquilo que for de nossa obrigação será feito. Então, isso tudo está sendo feito, entre outras ações que estão sendo tomadas, no sentido de, mais uma vez, atender ao que a SEMAR orientou, e também os nossos técnicos estão trabalhando para poder apresentar um plano ainda mais detalhado e algumas ações que exijam um tempo maior para serem implantadas, que nós vamos fazer também. Mas o vereador Djalma Araújo, que propôs a audiência pública, quer ir além. Ou se caça a licença ambiental dessa empresa o mais rápido possível, suspende suas atividades ou mude daquela região. Nós queremos sair daqui com um dossiê que não será encaminhado ao Ministério Público do Estado de Goiás, será encaminhado ao Ministério Público Federal. E outra proposta é a Comissão Especial de Inquérito, que a Câmara Municipal tem condições de investigar isso a fundo. E essa foi a Semana na Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição.